comentar com vocês, meus amigos e minhas amigas, torcedores e torcedoras do Botafogo, né? Sobre Matias Segovia. Mais um talento do futebol da América do Sul, né? Que chega aos gramados brasileiros, né? É um jogador jovem de 20 anos, que pertence à seleção sub-20 do Paraguai, que já teve também uma convocação para a seleção principal do seu país, e que é tido lá no Paraguai como uma das grandes promessas do futebol local, né? Uma das grandes promessas do futebol paraguaio. Atua pelo Guarani, que é um clube bastante interessante ali do futebol paraguaio, né? Não é dos maiores, mas é muito organizado. Ele atua pelo corredor lateral ofensivo, né? Ou seja, ele é um meio aberto naquele setor. Tem muito repertório de dribles, jogador que consegue driblar bem em velocidade, consegue se associar muito bem quando chega ali no terço final. É um jogador inteligente que tem uma facilidade de trabalhar com outros jogadores que se aproximam dele. Ele pede também jogadores inteligentes perto dele. Acho que nesse sentido pode ser muito bom. Muito boa, na verdade, a sua parceria ali com o Tiquinho Soares, né? É um jogador que precisa, na verdade, ter um bom remate, mas precisa trabalhar um pouquinho mais. Essa questão da condução, quando ele parte do círculo central ali, pelo corredor central. É também um jovem atleta que pode ser colocado ali no setor esquerdo do campo. E acho que por ali também manda muito bem. É um jovem atleta, como eu disse para vocês, dos mais promissores que temos no futebol paraguaio. Contudo, um jogador fisicamente ainda muito frágil, né, que precisa melhorar essa questão física. Agora, isso evidentemente é só um efeito colateral pequeno diante de toda a qualidade que o Matias Segovia costuma apresentar para a sua equipe. Por certo que o Botafogo vai ter que lidar com os efeitos colaterais dessa contratação. A questão da introspecção do atleta, né? A questão de que o jogador está saindo do seu país pela primeira vez. Ou seja, é um jogador que pode ficar muito tímido, pode ficar muito introspectivo, muito... E isso, evidentemente, tem que ser solucionado ali no Botafogo, porque senão isso aí pode, evidentemente, invalidar, né? Tirar a legitimidade de uma boa contratação, como esta é, de fato, né? Uma boa contratação no Botafogo. Um clube brasileiro precisa insistir em buscar os jovens talentos da América do Sul. Precisa contratá-los antes que um clube europeu, ou da Major League Soccer, ou, enfim, de um outro lugar, apareça e contrate esses jogadores. Então o Botafogo faz muito bem nisso daí. A questão importante que precisa ser aqui trabalhada no Botafogo, na verdade, é essa questão de que como é que a gente faz para lidar com os efeitos colaterais que o jogador eventualmente possa apresentar quando o contratado for. E acho que tem que ter ali uma equipe de profissionais para ficar bem atento aí a esses possíveis efeitos colaterais. O Matias Segovia pode perfeitamente chegar ao Botafogo e não apresentar nada disso. Ele pode olhar para o clube ali, se adaptar rapidamente ali, emocionalmente ficar apaixonado, tudo funcionar, o cara entrar em campo com a fome de bola enorme ali e tal, não sentir medo de nada e tal. Isso pode acontecer, evidentemente, né? Agora, e se não acontecer? Se não acontecer, tem que ter ali uma equipe preparada para lidar com essa questão aí. Porque se essa equipe montada, ela pode servir, pode ajudar bastante o Matias Segovia na sua adaptação, mas pode ajudar também, até em virtude dessa boa adaptação, pode ajudar outros jovens atletas da América do Sul que cheguem à equipe do Glorioso, né? Então eu acho que, em teoria, gente, é um bom reforço sim. Não é um reforço que a gente espera que chegue para vestir a camisa e sair jogando. É um jogador, evidentemente, para ser trabalhado, um jogador que precisa, na verdade, em alguns aspectos, ser terminado, né? É um jogador que precisa lidar muito melhor com essa questão de que quando eu pego a bola no círculo central e estou conduzindo, no primeiro embate, geralmente, eu tenho dificuldade para passar, nos outros eu passo fácil, mas no primeiro eu tenho dificuldade. Agora, é um jogador que tem, sim, muito talento. Como eu disse, repertório de dribles muito interessante, né? Um canhotinho de muita habilidade e que pode certamente ser um grande reforço para o Fogão. Mais um, né? Mais um jogador chegando aí. Nesse caso, mais uma promessa. Não é evidentemente um jogador que chega, como eu disse, para vestir a camisa. É uma promessa, mas é uma promessa que eu acho que vale a pena investir nela. Tá? Vale a pena. Neste momento não custa tão caro assim. Agora, evidentemente que pode trazer inúmeros benefícios para o Botafogo, caso ele consiga jogar minimamente aquilo que se espera dele. Se ele entregar aquilo que ele já entrega hoje na seleção e também na equipe do Guarani, certamente ele vai ser um belíssimo reforço para o Glorioso. Agora, além disso, se ele conseguir entregar aquilo que ele tem como potencial no seu jogo, se ele entregar, ou seja, se ele melhorar e entregar um pouco mais do que ele já está fazendo hoje, esse jogador pode valer muito dinheiro para o Botafogo em pouco tempo também. Por quê? Porque lá no Paraguai, né, eu conversei muito com algumas pessoas lá no Paraguai, inclusive alguém do Guarani, o que as pessoas sempre me falam é o seguinte: a impressão que passa é que esse jovem e habilidoso atleta do Guarani, ele ainda não entrega dentro de campo, talvez nem 40%, 50% daquilo que ele pode entregar. As pessoas entendem, por exemplo, que ele pode arrematar muito melhor, que ele pode evoluir muito nessa questão do arremate de fora da área. As pessoas entendem que é um jogador que, quando entra na área, né, é um jogador que tem uma decisão muito boa ali no terço final, mas quando ele entra na área, ainda precisa melhorar, por exemplo, né, no embate com a zagueirada também, assim como ele precisa melhorar nesse embate quando ele parte do círculo central, né?
É um jogador nesse sentido que embora seja muito interessante quando chega ali dentro da área e quando chega no terço final, quando as pessoas falam que ele precisa melhorar quando entra dentro da área, o que as pessoas estão falando é que ele precisa entender quais são os espaços melhores ali para ele se posicionar ou para ele caminhar com a bola, né? De repente você tem 3 zagueiros na sua frente, puxar um pouco mais para um lado, você pode despertar ali a marcação desses zagueiros e de repente você corta para o outro lado. Ele tem essa habilidade, ele sabe fazer isso, ele faz isso às vezes fora da área e o que as pessoas esperam é que dentro da área ele também faça isso. Ou seja, é um jogador que o que entrega hoje é algo muito interessante, mas é um atleta que pode entregar muito mais ainda. Agora, sobretudo para um jogador com essa idade, importa muito nós entendermos o que vai ser a adaptação dele. A adaptação dele vai dizer muito sobre o sucesso dele ou não no Botafogo. É muito importante, portanto, que o Botafogo esteja preparado para essa adaptação, porque se de fato ele se adaptar rapidamente ali ao novo clube dele, ao clube brasileiro, certamente ele vai entregar muitos lucros futebolísticos para o Botafogo e para a sua imensa torcida, mas também, em pouco tempo, como eu já falei, também muito lucro financeiro para o Glorioso, tá bom, gente? Não acho que, de fato, em teoria, uma belíssima contratação do Botafogo, a do Matias Segovia, tá bom, gente? É isso.